coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, vem se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o meu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, fazer morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim. É o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Convida nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o meu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim. Som. Teste som. Vamos receber o pastor Alexandro Alves. Alexandro Alves. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Vamos fazer um momento de oração. Um momento de reflexão, de conversa com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta terça-feira, Pai querido, hoje, nós queremos aqui engrandecer o Teu nome, conhecer mais de Ti através da Sua palavra, nos aproximar mais de Ti, Pai querido, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Pai querido, ser com cada um nesta noite, fale conosco no profundo da Sua palavra, para que possamos andar corretamente em seus caminhos, nos seus preceitos, nas suas leis, na sua palavra poderosa, que é um guia, que é aquele, meu Deus, que está em nosso coração, iluminando, mostrando as verdades do Senhor. Pai querido, como é bom estar na sua casa, louvando, bendizendo, exaltando, honrando, meu Deus, elevando o nosso coração e a nossa mente até o Senhor. Obrigado, meu Deus, tira do nosso coração toda a ansiedade, tira do nosso coração
todo desejo que não provém de Ti, tira do nosso coração tudo aquilo que está amarrando a verdadeira adoração, tira do nosso coração o pecado, a impureza da carne. Meu Deus, faça do nosso coração um repouso para a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Tira as preocupações da vida, tira as preocupações com o dia da manhã, tira, meu Deus, a preocupação dos afazeres, de tudo aquilo, Pai querido, que nos afasta agora deste momento de comunhão contigo. Pai querido, muito obrigado, em nome de Jesus, assim seja, amém. Diga graças a Deus, diga amém, Jesus. Pegue a palavra de Deus, por favor. Pegue a palavra de Deus, por favor. Hoje nós vamos fazer um fechamento do livro de Malaquias, a qual nós começamos terça-feira passada. E hoje é praticamente um culto de ensino, né? Terça da sabedoria, trazer uma palavra voltada aos nossos corações, desvendando os mistérios da Bíblia, da palavra de Deus. Então, abre comigo em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. Você que me acompanha pelas redes sociais, te faço um convite de estar aqui conosco em uma das terças-feiras, às 19 horas, para o nosso culto da Terça da Sabedoria. Amém? Não fique só em casa assistindo, mas venha compartilhar e ter comunhão na casa do Senhor. Amém? Malaquias capítulo 3, versículo 18. Ok? Na terça-feira passada, a gente pegou como referência Malaquias 4, versículo 2, que é o texto principal, o texto referencial que as Bíblias de estudo nos mostra como o versículo principal, onde fala que nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, e aí vai. Só que hoje eu vou inverter e colocar outro versículo, porque retrata justamente daquilo tudo que nós vamos falar hoje, que é a questão do capítulo 3 e do capítulo 4, porque Malaquias, o livro de Malaquias, tem apenas 4 capítulos, ok? Então, praticamente a gente parou na metade, que foi no final do capítulo 2. 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Pode tomar teu assento, por favor. Nós estamos vendo aqui, eu vou recapitular um pouco do que a gente falou da mensagem de terça-feira passada. E nós fizemos essa exposição do capítulo de número 1 até o final do capítulo 2. E hoje nós vamos fazer o 3 até o 4. Então o livro de Malaquias, a gente sabe que ele surge 430 anos antes de Cristo, numa época muito precária, aonde que os sacerdotes, o povo tinha se afastado das leis de Deus, e o livro de Malaquias, ele faz essa ponte até o Novo Testamento, não é? Encerrando o Antigo Testamento, porque ele é o último livro do Antigo Testamento, e faz uma ponte já com o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, que está no Novo Testamento. É como ligar duas cidades, como Rio e Niterói, Niterói e Rio. Nós temos uma ponte no meio. É claro que se você pegar a ponte Rio e Niterói ali, limpo, livre, sem trânsito, você em 15 minutos atravessa ela e está do outro lado, que é Niterói, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias e o livro, o Evangelho de Mateus, Deus aí vai ficar praticamente 400 anos em silêncio,
Então não é aí 15 minutos, mas será 400 anos em silêncio. E Deus aqui encerrando o Antigo Testamento, usando o profeta Malaquias, inclusive na época que eles acabaram de reconstruir o templo, mas a adoração ao Senhor não estava sendo perfeita, não estava agradando ao Senhor, começando pelos sacerdotes. Então o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, existe essa ponte, a qual Deus ficará em silêncio 400 anos, e é o período que Deus passará a depois começar a usar o profeta que foi chamado João Batista. Ele foi o profeta para anunciar a vinda do Messias. A gente vai falar isso no capítulo de número 3. Também vimos no capítulo 1, versículo de número 2, Deus declarando, fazendo uma declaração de amor, coisa linda, né? Alguém já viu uma declaração de amor como que é? Aquela coisa bastante romântica ali, não é? E Deus fez uma declaração de amor para Israel, se declarou para eles, não é? Amei Jacó, aborreci, não é? Esaú, amei Israel, se declarando Israel, não é? Amei. Mas no capítulo 1 não demonstra só essa declaração de amor do próprio Deus, mas também demonstra a ingratidão do povo. E se Deus falou, eu vos amei, diz o Senhor, a ingratidão do povo foi justamente em que nos amaste. Não é? Recapitulando um pouco lá o que falamos na semana passada, o povo, numa forma ingrata, responde ao Senhor em que nos amaste. E ainda no capítulo 1 nós vamos ver o formalismo dos sacerdotes, que estava ali em uma adoração superficial a Deus, demonstrando justamente um afastamento das leis, o afastamento dos mandamentos do Senhor, sendo os representantes espirituais, não é? Existiam os profetas que falavam da parte do Senhor, existiam os sacerdotes que cuidavam da parte espiritual, que levavam o povo a adorar o Senhor, seja nos sacrifícios, na adoração, nas ofertas, e eles estavam justamente afastando o povo de Deus. Então esse formalismo, essa forma desonrosa e também a forma que eles estavam desprezando o nome do Senhor, no versículo de número 6 eles falaram, em que desprezamos nós o teu nome. Então, esse jogo de perguntas e respostas, nós vamos ver que foi uma forma de ironia da parte de Israel, da parte dos sacerdotes com Deus. E não só isso, profanando o altar do Senhor, deitando ali ofertas enfermas, coxas, roubadas, que eles estavam praticando roubo, roubando a oferta e entregando justamente no altar do Senhor, ao ponto de estar oferecendo pão imundo ao altar do Senhor, e ainda diziam, em que havemos nós profanado o seu nome? O que nós estamos desprezando o seu nome? O que estamos desonrando o seu nome? O que nós estamos ali profanando o nome do Senhor? E não só isso, nas ofertas, nas coisas sacrificadas ao Senhor, desonrando o nome do Senhor. No capítulo 2, versículo 10, Deus fala com Israel acerca dos seus pecados, das suas transgressões. Falamos acerca do casamento com mulheres estranhas. Falamos também acerca dos divórcios, que Deus abomina o divórcio, a carta de repúdio. E ainda eles diziam em que nós profanamos os concertos dos nossos pais.
O que nós profanamos, o conserto de nossos pais, é como dissesse, tudo aquilo que os nossos pais nos ensinaram, nós estamos fazendo. O que nós estamos profanando o conserto do Senhor? No versículo de número 17, Deus fala: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis em que o fadamos. O que nós estamos aborrecendo ao Senhor? E Deus falou claramente: vocês estão me enfadando com discursos que vocês não reconhecem o erro de vocês. Então, até aqui, nós estamos vendo que Deus falando com Israel, mostrando o erro, mostrando o seu pecado, e eles, de uma forma irônica, de uma forma dissimulada, respondiam a Deus: em que nós estamos desonrando, em que nós estamos profanando, em que nos amaste, Senhor. E Deus a todo momento sendo misericordioso com aquele povo. Mas é claro, o que nós estamos vendo até aqui, essa resposta de Israel, é justamente, eu dei uma olhada aqui na palavra, estava pesquisando aqui na palavra, isso me faz lembrar, isso nos traz à memória, aquilo que aconteceu no Éden. Então, nada mais é que é uma herança do Éden. Isso que Israel está fazendo com Deus, de enfadar a Deus com palavras, aborrecendo a Deus, dizendo o que nós estamos fazendo, não é? É você ver ali uma pessoa ou uma criança fazendo uma coisa errada e a criança ou a pessoa falar: mas eu não estou fazendo nada, o que eu estou fazendo de errado? Mostra o que eu estou fazendo de errado, mas a todo momento você estando certo, a pessoa estando errada e ela não assumir os erros dela. Isso é ser uma pessoa irônica, isso é ser uma pessoa dissimulada, ou atribuir o erro a uma outra pessoa, ao ponto de eles falarem assim: mas nós estamos passando isso por causa do Senhor, que não prospera a nossa vida. Então isso tudo foi uma herança do passado. O que nós fazemos hoje diante de Deus e não assumir os nossos erros, os nossos pecados, isso foi uma herança lá do princípio. Claro, só pode ser. Por quê? Porque quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, você acha que Deus colocou eles no lugar pior do mundo? Não. Tanto que não existia lugar pior do mundo, porque Deus plantou um jardim no meio do Éden, a qual era um lugar de delícia, e colocou o homem lá. Teria como o homem reclamar de Deus? Não. O homem vivia perfeito naquele lugar. A única coisa que Deus pediu, e o que está também pedindo a Israel, é que observem as leis de Moisés. E que eles guardem a lei de Moisés. Não transgridem a lei de Moisés, mas que obedeçam às leis. E o que Deus falou com Adão e Eva era justamente isso. Não tinha a palavra escrita como Israel tinha. Israel tinha as leis de Moisés. Israel tinha o Pentateuco para ser estudado. Tinha os profetas anunciando as ordens de Deus, os preceitos do Senhor, os caminhos corretos. Adão e Eva tinham diretamente de Deus. E o que eles receberam do Senhor? Olha, desta árvore vocês não comereis. Ali já era um mandamento do Senhor. E se há um mandamento, não pode haver o quê? Transgressão. E o que a gente vê lá no princípio foi um quebrar do mandamento do Senhor, trazendo, ao invés de obediência, a desobediência. Veja comigo em Gênesis capítulo 3. Vamos ver essa herança que Israel está vivendo nos tempos de Malaquias, justamente que foi uma coisa oriunda lá do Éden. Veja comigo, capítulo 3,
Eu vou até um pouco mais devagar para a gente começar a entender. No versículo de número 9. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Aqui já foi depois que eles transgrediram a lei. Que lei foi essa? Não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. É lei, mandamento. Não pode ser quebrado. Quando ouvires a voz do Senhor, o que nós temos que fazer? Obedecer. Então, como não tinha uma Bíblia para pesquisar, o que ficou para eles foi a voz de Deus. Então, quando eles pecam, consumindo lá do fruto proibido, Deus agora visita Adão. Interessante a gente observar isso, por quê? Porque quando a gente vê o pecado sendo consumado, por onde começou? Pela mulher. Foi ou não foi? Não foi ela que comeu e depois deu para Adão? Deus não poderia ter chamado ela primeiro? Mas por que Deus não chamou? Porque Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio de autoridade. Por quê? Porque Adão é o cabeça da mulher. Não é assim? Quem é a autoridade em uma casa, aonde tem um casal? O marido. Quando não tem o marido, a ausência do marido, quem é a autoridade é a mãe. Entendeu? E assim vem. Quando a mãe não está, a autoridade fica para o filho mais velho. Quando você entra num condomínio, o que naquele condomínio tem? Que ali é autoridade, que você precisa de uma permissão para entrar. Do porteiro. O porteiro é autoridade naquele momento. Ele pode deixar você entrar ou não, não é? Tanto que você toca o interfone lá, olha, queria ir na casa de fulano, ok? Ele vai pegar, vai ligar e vai ali permitir. Ele é uma autoridade. Dentro de um relacionamento, de um condomínio, existe também uma outra autoridade, que é quem? Aonde toma conta do prédio? O síndico. O síndico é uma autoridade. Quando o síndico não está, o subsíndico, ele é autoridade. Quando o subsíndico não está, o zelador é autoridade. E aí vai, não é? Alguém sempre é designado para ser uma autoridade. Por isso que nós estamos cercados de autoridades. Entendeu? E nós sabemos que toda autoridade foi constituída por alguém. Alguém delegou autoridade. Entendeu? Agora, nós sabemos que nada é delegado sem a permissão de Deus. Ah, pastor, mas é um ímpio que governa lá. Sim, aquela autoridade só assumiu lá porque foi da permissão de Deus. Herodes era uma autoridade. Pilatos era uma autoridade. Tanto que Jesus falou, olha, você está aí porque foi o meu Pai que te deu essa autoridade. Então, toda autoridade, ela vem de Deus. Sendo que se a pessoa que recebeu a autoridade, ela vai determinar se usa para o bem ou se usa para o mal. Não é? Então, quando você entra num ônibus, tem uma autoridade ali. Quem é a autoridade? É você? Não, é o motorista. É o cobrador, eles são autoridades daquele ônibus ali, entendeu? Quando entra na sala de aula, quem é a autoridade? Hoje a gente está vendo coisas invertidas, né? É o aluno que é a autoridade, bate no professor, não é? Mas não, a autoridade lá, a autoridade máxima, não é? É o professor. E a autoridade que está acima do professor? É o diretor do colégio. Então, amados, nós temos que obedecer essas autoridades que foram constituídas por Deus, seja ela ímpia ou seja ela de Deus, não é? Quando você entra numa igreja, quem é a autoridade? Não é os obreiros que mandam no pastor. Não, a autoridade ali, fisicamente, que recebeu a autoridade espiritual, é o pastor. Quando o pastor não está, é o subpastor, não é que fala? O auxiliar do pastor, e aí vai, não é? A autoridade delegada
por Deus. Então, quando o homem e a mulher pecam diante do Senhor, Deus não vai inverter esses valores, porque Ele deu autoridade a Adão. Ele deu autoridade sobre a mulher. Ele deu a Adão a autoridade para cuidar e lavrar a terra. Então, por isso que a gente está vendo aqui no versículo de número 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Porque, Adão, o meu diálogo é contigo. Você é a autoridade constituída por Deus. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, por que que Deus, quando vai repreender Israel, primeiro chama os sacerdotes? Porque eles foram delegados como autoridade sobre Israel. Por isso que Deus nos ensina a todo momento, não é? Nos ensina. Continua no versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Está vendo o mandamento lá que ele deu para o homem, que ele deu para Adão? E Adão não fez o papel correto de, na hora de ser tentado, não ter rejeitado a tentação, não é? Não é problema ser tentado. Deus queria mostrar uma lição. Ele queria ver se verdadeiramente o homem cumpriria as ordens dele. Por isso que Deus deixa a gente à vontade, amado. Deus deixa eu e você à vontade, porque senão seria uma coisa obrigada. Entendeu? Mas não, Deus deixa o ser humano à vontade, porque Deus não tem essa capacidade de prender ninguém. É o livre-arbítrio. Continuando aqui, versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O que Adão está fazendo aqui? Colocando a culpa em Deus. Fazendo o quê? Não, foi a mulher que tu me deste, Deus. Ela me deu do fruto e eu comi. Por que Adão não falou assim: Senhor, eu pequei? Então ele está sendo irônico, assim como Israel foi com quem? Com Deus. Ué, Deus falando: eu amo vocês, Israel, eu tenho uma aliança contigo, eu comprei vocês com um sangue precioso, eu separei vocês das nações, eu te tirei da terra do Egito, eu demonstrei o meu amor por vocês. E eles falam: em que nos amaste, Deus? Em que nós desprezamos o seu nome? É o que Adão fez no princípio. A mulher que me deste por companheira. Ó, a culpa não é minha, não. A culpa foi do Senhor. Quem mandou o Senhor me dar essa mulher? Olha, ela que veio com aquela conversa lá, aquela conversa mole, não é? O inimigo, a serpente, conseguiu enganar ela. Não é? Come desse fruto aí que você vai ficar magrinha, tá bom? Não é? Você não vai engordar. Esse fruto, ele é light, é diet. E a mulher meteu a boca lá e comeu, né? Mas demonstra aqui que Adão tinha muito mais responsabilidade diante do ocorrido todo. Por quê? Porque Adão recebeu diretamente de Deus, diretamente da boca de Deus. Não foi a mulher. Por isso que a culpa toda cai sobre Adão. Por isso que quando nós não assumimos o papel de autoridade para poder fazer com que não só esse papel de autoridade seja exercido, mas também responsável em conduzir a nossa família para Deus, Deus vai nos cobrar. Deus cobrará aqueles que Ele dá autoridade. Por isso que Deus está cobrando na época de Malaquias os sacerdotes. Porque não foi à toa, Deus separou os sacerdotes
para uma função. Continua aqui comigo, que eles não param de dar desculpas, de colocar a culpa um no outro. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, agora ele fala com a mulher, já que aqui Adão foi irônico com Deus, não assumindo o teu erro e colocando a culpa em Deus, porque assim, as pessoas às vezes não assumem o erro dela e quer botar a culpa na outra pessoa. Não, eu errei porque a outra pessoa errou. A culpa é daquela pessoa. Meu irmão, quando a palavra diz que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, pedimos perdão a Ele, nos humilhamos diante do Senhor, porque isso não é vergonha não. É vergonha se humilhar diante de Deus, reconhecer os erros. Meu irmão, Deus tem prazer nisso. Que coisa boa, né? Porque reconhecer, se humilhar, pedir perdão a Deus, faz isso no seu quarto. Não é? Fala com Deus dentro do seu quarto. Agora, e quando é uma outra pessoa? Vai lá, se humilha, pede perdão, porque você será exaltado mais ainda do que aquela pessoa. Entendeu? Não seja com coração duro e soberbo, como Adão, Eva e os sacerdotes e o povo de Israel. Meu irmão, Deus está falando que nós vamos viver um novo tempo, mas um novo tempo de arrependimento, um novo tempo de reconhecer os erros, porque Jesus está voltando. Meu irmão, os soberbos, os altivos, os irônicos, os dissimulados, todo esse povo vai ficar aqui na terra. Mas os humildes e os quebrantados de coração, meu irmão, é esses que Deus procura aqui na terra. Então Deus está ensinando uma lição. Não é mais fácil, Adão, você reconhecer o seu erro? Tá bom, já que você não reconheceu, deixa eu falar com a mulher agora. Deixa eu ver o que aconteceu. Aí no versículo 13, e diz o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que aconteceu aqui? A mulher cometendo o mesmo erro de Adão, colocando a culpa em quem? Na serpente. Olha, não fui eu não, que desobedeci o Senhor não. Foi a serpente que me enganou. Aí continua, no versículo de número 13, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todas as alimárias do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí o que vem agora é aquela questão, daquilo que você semeia, você vai colher. Não é? Então virá juízo, virá sentença sobre a serpente, sobre Adão e sobre a mulher. Mas isso demonstra o quê? Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Você vai justamente colher. Agora volta comigo lá no capítulo de número 3 de Malaquias, lá no livro de Malaquias capítulo 3, versículo de número 1. Aí a gente vê aqui no meio, justamente no meio do livro do profeta Malaquias, Deus trazendo um conforto, pelo menos para Israel, diante desse enfado todo, não é? Não é bom, depois de uma sequência de palavras contra Deus, Deus ainda agindo de misericórdia, anunciando aqui, que logo à frente, quando se passar os 400 anos, Ele enviará um anjo que anunciará as boas novas, que anunciará o caminho do Senhor. Quer dizer, abrirá o caminho para as boas novas, o evangelho que será pregado através de Jesus Cristo. Ele começa a falar o quê? Da vinda de João Batista.
lá nos evangelhos. No capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Então, esse trechinho aqui da parte A do versículo 1, está se falando de João Batista, que anunciará o caminho do Senhor. Ele anunciará a vinda do Messias, que nascerá, não é, de uma virgem, e que virá para justamente ali dar continuidade àquilo que o profeta João Batista começou, não é? E João Batista abrirá o caminho do Messias como? Pregando o arrependimento. Olha só, hein, como que é interessante, pregando o arrependimento e fazendo o batismo nas águas. Porque a consequência do arrependimento justamente é a questão de aplicar a fé e ali a pessoa ser uma nova criatura, através do batismo nas águas. Então, e de repente, continua aqui no versículo 1, e de repente virá o seu templo do Senhor, a quem vós buscais. Aí já na parte B aqui, não está falando mais de João Batista. Está falando justamente do Messias e a sua segunda vinda. Por quê? Porque na segunda vinda do Messias, aonde que ele vai se assentar? No templo. E ele virá justamente para restaurar a adoração ao Senhor, porque o segundo templo será profanado. Nós vamos ver aqui que de repente, quer dizer, o mensageiro virá de repente ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Continua aí comigo. A quem vós desejais. Existe uma profecia em Ageu capítulo 2, versículo 7, que fala sobre o desejado das nações. Por quê? Porque está falando do Messias, que ele será o desejado das nações. Então, a quem vós desejais, é ou não é? O Messias, quando se revela no Novo Testamento, ele é o desejado das nações. É ele que vai saciar a fome das nações. É ele que trará a salvação para as nações. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse trecho aí do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, primeiro fala da vinda de João Batista, preparando o caminho para o Senhor, e depois fala da vinda do Messias, que virá na terra com uma função. Que função é essa? Restaurar as nações, restaurar a adoração no templo do Senhor, porque o templo será profanado. Veja comigo no versículo 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. O que isso significa aqui, os filhos de Levi? Isso significa que os filhos de Levi, eles exemplificam o que? A lei mosaica. Porque foi justamente a lei mosaica que foi profanada. A lei e os mandamentos do Senhor que foi profanado. Se lembra que isso tudo aqui ele está falando com os levitas e os sacerdotes? Por isso que ele está aqui dando ênfase que purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, fala a questão disso, que Deus levantará reis e sacerdotes para ali
ofertarem ao Senhor com oferta de justiça, ok? Então, por isso que no capítulo 3 aí, até esse trecho que nós estamos vendo, Deus está falando aqui acerca da função do Messias quando virá sobre a terra. Então, primeiro ele vai tratar com os levitas e com os sacerdotes, certo? No versículo 4, agora ele fala com Judá, com Jerusalém, com Israel, que a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor. Você lembra que no capítulo 2, Deus estava falando com os sacerdotes, que eles estavam oferecendo coisas roubadas, coxa, enferma, não é? Então ali, ele falou assim, eu não me agrado disso. Vocês estão sacrificando e oferecendo no altar, mas eu não estou nesse negócio. Eu não me agrado disso. Sendo que depois que o Messias, ele executar a função dele futuramente, a oferta de Judá e de Jerusalém, está falando o quê? De Israel. Será suave ao Senhor. Está vendo? Olha a diferença aqui, que quando tudo for purificado, quando nós passamos por uma purificação, o nosso coração é tratado pelo Senhor, nós entendemos o propósito da oferta. Que quando nós entendemos a propósito da oferta, o propósito de ser fiel a Deus, aquilo que nós entregamos para o Senhor é suave, não fica pesado. A gente não fica pensando assim, olha, mas isso vai me fazer uma falta. Por quê? Porque o nosso coração já foi tratado, o nosso coração foi purificado, nós entendemos o propósito do Senhor. Por isso que quando, amados, a gente recebe aquilo que vem em nossas mãos, o fruto do nosso trabalho, quando a pessoa automaticamente pega e separa ali que é do Senhor, não fica ali matutando, poxa, mas isso vai fazer uma falta. Mas quando a pessoa fala, automaticamente isso aqui já é do Senhor, olha, separa meu dízimo, separa minha oferta, isso já é um coração purificado, um coração que passou por uma transformação, um coração que entendeu o propósito da salvação, entendeu a revelação do Messias dentro do interior. Então tudo fica fácil, fica suave, não fica pesado. Não é? Então, Israel, Judá vai entender isso. E quando oferecer ao Senhor, será suave ao Senhor, como nos dias antigos. Como que era nos dias antigos, quando Israel, eles obedeciam às leis do Senhor? Tudo era tranquilo. Deus abençoava, Deus prosperava, Deus fazia com que a vide do campo dava ali os seus frutos. Tudo acontecia. Então, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Não é assim? Tudo que se refere ao primeiro ano é perfeito ao Senhor. Por quê? Se lembra lá, quando Deus pediu para Israel sacrificar um cordeiro, e ali pegar do seu sangue e espargir, né, passar sobre as ombreiras e as vergaduras da porta, Deus falou assim, pegue um cordeiro macho de 1 ano. Por quê? Porque era um cordeiro maduro, já era um cordeiro perfeito, crescido, maduro. Então, isso está falando aqui de propósitos, de perfeição, de maturidade, primeiros anos. Se lembra os primeiros anos que as colheitas foram abundantes, perfeitas? Aí, no versículo 5, ele vai advertir os falsos profetas. Eles vai justamente trazer conserto para os falsos profetas. Versículo 5: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Isso tudo aqui que o profeta está falando é o que vai acontecer em Apocalipse, que fala dos mentirosos, que fala dos feiticeiros, não é? Que fala dos tímidos, os tímidos
não herdarão o reino dos céus. É interessante, né? Porque quando a gente estava no mundo, a gente bebia um goró, que a gente estava sob o domínio do mundo e o domínio de Satanás, a gente não era tímido, né? Ainda mais quando bebia, se soltava todo. Se alguém mandasse você fazer alguma coisa, não tinha timidez não. Eu me lembro um dia, na época lá do mundo, né, que eu estava voltando da praia, já estava meio bêbado, não é? Aí os amigos, né, falavam assim, faz isso daí. Aí começava a fazer um monte de besteira dentro do ônibus, falando um monte de palavrão. Aí eu me lembro também que quando eu comecei a fazer a obra de Deus, aí batia logo a timidez, né? Ai, será como que o povo vai pensar? Será como eu vou orar? O povo não vai me julgar, não? Por isso que Jesus está falando que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque depois de descobrir a verdade, não pode ser um impedimento para pregar o evangelho. Entendeu? Por quê? Porque ele vai falar assim, ide por todo mundo, vai lá pregar o evangelho. Mas eu não sei falar, eu não sei orar, eu sou tímido. É ou não é a desculpa do cristão? Não, eu sou tímido. Tímido nada, agora que você tem que abrir a sua boca e testemunhar as coisas de Deus. Depois você lê em Apocalipse capítulo 22, lá no finalzinho, que ele fala os tímidos, feiticeiros, os abomináveis, entendeu? Então ele vai aqui trazer juízo, que também será testemunha contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro. Quer dizer, na hora de pagar ali o salário daqueles que são devidos e que deveriam ser honrados, esses profetas, eles estavam desonrando os trabalhadores. E a missão do Messias será isso. E pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eles estavam roubando o mantimento dos necessitados. Meu irmão, estavam pecando gravemente. Agora, não foi só Malaquias que fez isso. Advertiu os falsos profetas, os falsos sacerdotes que conduziam o povo falsamente falando, não é? Desviando eles das leis. Mas na época de Ezequiel, ele também foi usado por Deus para trazer essa advertência que o Messias futuramente vai fazer. Veja comigo lá em Ezequiel capítulo 22, versículo de número 26. Rapaz, já abri aqui direto aqui, ó. Versículo de número 26. Ezequiel 22, versículo 26. Está escrito assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do impuro. Se lembra que eu li lá o trecho principal? Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, versículo 17, que foi que eu farei a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Então, se Cristo vai fazer isso futuramente, não é? Porque é isso que vai acontecer. O arrebatamento é uma prova disso. Ele vai arrebatar os injustos, os ímpios, e vai deixar o justo aqui na terra? Claro que não. Vai fazer uma separação, não é? Ele vai arrebatar aqueles que são fiéis, justos. Então, uma das funções dos sacerdotes era justamente fazer essa diferença. Poxa, honrar os que são justos e não honrar os injustos. E os sacerdotes estavam justamente fazendo ao contrário. Versículo 26, a parte B. E de meus
sábados, esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos, e arrebatam a presa para derramarem o seu sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo-lhes: assim diz o Senhor Yahvé, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Amém? Voltando lá para o capítulo 3 de Malaquias, a gente vai ver essa realidade que foi o próprio Cristo fará isso futuramente. Trazer juízo para aqueles que oprimiram os necessitados, não é? Porque, amados, isso aqui vai cair justamente na igreja, naqueles que estão servindo ao Senhor. Porque qual é a função da igreja, do que estão servindo ao Senhor, aos que estão fazendo a obra do Senhor? É justamente atender os necessitados, os aflitos, aqueles que estão precisando, mas parece que a igreja está se ocultando com relação a isso. Porque há muitos necessitados na igreja, porque há muitos que precisam na igreja passando necessidade, é porque os sacerdotes e os profetas estão fazendo olho nu com relação a isso. Se lembram lá na igreja primitiva que ninguém havia necessidade alguma? Claro, porque aquilo que era meu era seu. Aquilo que eu tinha, eu repartia com o necessitado. Não havia opressão aos necessitados e às viúvas. Por isso que quando houve aquele problema que os hebreus, nascidos em Israel, nascidos em Jerusalém, estavam oprimindo os hebreus, né, as mulheres viúvas que nasceram em Samaria, que nasceu em Samaria, eles estavam oprimindo essas viúvas e desprezando ela. Quer dizer, que ao invés de ajudar distribuindo alimento, eles estavam desprezando elas. Então, com relação a isso, Deus não deixará passar na impunidade. Por isso que o profeta está sendo bem claro aqui, que eles estão pervertendo o direito da viúva. Qual era o direito da viúva? De ser assistido pelo templo, pela casa de Deus, pelos sacerdotes e os levitas, que tinham que ajudar essas mulheres que eram viúvas, que serviam a Deus. Mas não, vamos perverter elas. Elas não têm direito. Desprezam ela. Do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí por isso que no versículo 6 ele fala: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque se transgridem a lei, eu preciso aplicar o quê? O juízo. O juízo, ele é aplicado por Deus por causa do homem. Por quê? Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se planta injustiça com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados e não ajuda, como Deus ajudará nós? Ah, pastor, mas como eu vou descobrir que eu tenho que fazer isso? Meu irmão, quando o seu coração se move em ajudar alguém, aí está o quê? O mandamento do Senhor dentro de você. O mandamento do Senhor, ele é latente dentro de nós. Desde o momento que nós temos ciência do conhecimento da palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus nos impulsiona a ajudar o próximo.
Ah, pastor, eu só vou ajudar o próximo se me mandar. Não. Irmão, às vezes você dentro da igreja vê uma pessoa passando necessidade, o seu coração fica movido em ajudar, mas você fala assim, poxa pastor, mas se eu tivesse condições, eu ajudaria. Isso significa que a misericórdia, o dom de operar misericórdia está dentro de você. Entendeu? Isso é um dom de aplicar misericórdia, né? De você até mesmo tirar o seu sustento por uma outra pessoa. Então isso é o favor de Deus, isso é o amor de Deus, isso é fazer a obra de Deus. É você ser impulsionado a ajudar o próximo. Mas não, aqueles que fizerem isso e não está ajudando os necessitados, as viúvas e os órfãos, que precisam mais da gente como nunca, fecharem os olhos, Deus está falando, eu não mudo. Eu vou deixar o juízo chegar até vocês. Isso por causa do homem, né? No versículo 7, nós vamos ver aqui algumas colocações do Senhor, não é? A qual o povo ainda volta a responder ao Senhor com desprezo, aborrecendo o Senhor nas respostas irônicas, dissimuladas. Veja comigo no versículo 7. Inclusive aí na sua Bíblia, em cima está escrito assim, não devemos roubar o Senhor. Na sua está escrito, nem duvidar da sua providência e justiça. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está pedindo aqui? Se voltem para mim, para que eu me volte para vós. Aí eles vão responder assim, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É claro isso aqui. A resposta que Deus queria está lá no capítulo 1, versículo 6. Que resposta é essa? O que Deus está pedindo para Israel tornar para ele? A honra, o respeito. Às vezes Deus fala assim, se volta para mim, fulano, se volta para mim, você. E a gente fica se perguntando, se voltar como? Voltar a honrar a Deus, a respeitar o Senhor. Qual foi o primeiro erro dos sacerdotes? Desonrar e desprezar o Senhor. Por isso que ele fala aqui, o que havemos de tornar? Veja comigo no capítulo 1, versículo 6. É bem claro. Capítulo 1, versículo 6. Vai lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está o quê? A minha honra? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então, isso que Deus está pedindo aqui no capítulo 3, versículo 7, é a honra. Primeiro preciso honrar a Deus, que é uma coisa espiritual. Quando você está honrando a Deus, quando você está respeitando a Deus, o que você está fazendo? Você está entregando a Deus alguma coisa material? Não. Mas honrar e respeitar é você exercer aquilo que foi ensinado. Porque quando você honra o pai e honra a mãe, é porque você ensinou o seu filho uma dignidade espiritual. Antes de Deus falar aqui, em que vocês estão me roubando, é isso, isso, isso,
Primeiro Deus está falando, eu preciso trazer a honra e o respeito para mim. Então, quando nós pecamos a Deus, primeiro nós temos que voltar a respeitar a Deus. Antes de a gente entregar aquilo que estamos roubando a Deus, ou defraudando a Deus, primeiro nós temos que voltar a honrar o nome dEle e respeitá-lo por aquilo que Ele é. Agora sim, no versículo 8, Deus vai mostrar ao povo em que eles estavam roubando a Deus. Porque, amados, isso é um pecado que traz infrutividades na vida da pessoa, retarda as bênçãos materiais na vida de uma pessoa, é roubar a Deus. Roubar em quê? Veja aqui comigo no versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Então o pecado do princípio ainda continua no povo, que é ser irônico e dissimulado. Amados, olha, é uma coisa muito séria, não é? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus não vai deixar de repreender o povo em um assunto muito sério. Por quê? Porque quando Deus instituiu o dízimo, Ele falou para Israel, lá em Levítico capítulo de número 27, versículo 32, a parte B, Ele vai dizer assim, os dízimos serás santo ao Senhor. E o que é uma coisa santa? É uma coisa que jamais poderá ser tocada. É uma coisa exclusivamente do Senhor. Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu vou fazer a sua mente pensar, raciocinar e discernir. Pastor, verdadeiramente isso tem razão. Porque não é pela razão que nós cristãos agimos com o Senhor. Quando Ele fala na sua palavra assim, Adão, não comerás ou não tocarás na árvore da ciência do bem e do mal. Ali é uma coisa santa ao Senhor. Não poderia ser tocado. Pertencia ao Senhor. Então, com maldição sois amaldiçoados. Por isso que Deus fala aqui, ó, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Pastor, eu queria entender essa oferta alçada, o que é isso? Quando você abre lá em Êxodo capítulo 25, ali está a primeira citação de uma oferta alçada. Oferta alçada foi para um propósito que Deus levantou para construir o tabernáculo. Por isso que em Êxodo 25, em Êxodo capítulo 35, versículo 5 e o versículo de número 21, vai falar que Israel trouxe uma oferta com propósito para levantarem um templo de adoração ao Senhor. Então, tudo que diz a respeito a algo e a um propósito para a casa do Senhor, era chamado de oferta alçada. E oferta alçada será justamente citado em 4 livros do Antigo Testamento, inclusive dentro da Torá, da lei de Moisés, do Pentateuco, que é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não será mais citado em nenhum outro livro do Antigo Testamento, a não ser aqui, em Malaquias.
Por quê? Porque a oferta alçada era uma oferta com propósito para justamente ser usado no templo do Senhor. Por isso que Malaquias está falando, vocês estão me roubando nos dízimos, que é para mantimento da casa do Senhor, para justamente suprir os sacerdotes e os levitas, vocês estão roubando para si. É por isso que tinha o quê? Viúva passando necessidade, por isso que estavam os órfãos desprezados. Então hoje não é diferente quando a gente vê os líderes defraudando a lei de Deus. Ao invés de aplicarem na obra, no reino de Deus, estão aplicando nas suas contas, engordando lá a sua conta, esquecendo dos necessitados dentro da igreja. Tem igrejas aí que estão com uma dívida muito grande com o Brasil na área social. Não ajuda ninguém, só fala assim: venha a nós o teu reino, Senhor. E quando Jesus falou assim, ajudem a quem precisa, estende a mão, usa de misericórdia, usa o dom que há dentro de vocês. Entendeu? Por isso que Malaquias está falando muito claro, dízimos e ofertas alçadas. Revertam isso na obra de Deus. Não reverta para usos próprios, para enriquecer nessa terra. O evangelho poderia estar muito mais longe do que nós imaginamos. Porque o evangelho é justamente repartir e não reter, e não trazer para si. Por isso que, com maldição sois amaldiçoados. Eles estavam tocando naquilo que era santo ao Senhor. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, abre aí comigo, por favor. Quem está vivo, diga amém. Posso continuar? Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo de número 7. Está escrito assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Lembrando um pouquinho de tudo que nós falamos aqui, o que Israel estava fazendo com Deus? Escarnecendo de Deus. O que nós estamos te roubando? De uma sequência de resposta com Deus, né? Primeiro, em que o Senhor nos ama, em que nós profanamos o teu templo, em que nós defraudamos, em que nós não fizemos ali aquilo que está na lei dos nossos pais. Então, escarnecendo de Deus, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que Malaquias está falando lá, que com maldição sois amaldiçoados. Porque se toca na coisa que é santa ao Senhor, meu irmão, com maldição sois amaldiçoados, porque tocou naquilo que era santo ao Senhor. Então, olha o pecado aqui de Israel, gravíssimo. Versículo lá de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 9. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Olha só, toda a nação corrompida, não praticando aquilo que é santo ao Senhor. Por isso, amados, que quando você entrega fielmente o seu dízimo, quando você entrega fielmente a sua oferta, o que você está praticando? Você está praticando as coisas santas do Senhor. Meu irmão, aí você tem o direito de se chegar até Deus e provar Ele. Eu não posso provar a Deus estando com a minha vida errada. Em que sentido? Na parte onde eu estou roubando a Deus.
na parte financeira, no fruto do seu trabalho. Pastor, mas nós vivemos numa época diferente de Israel. Não. A época de Israel, o que eles pagavam como primícia ao Senhor, era aquilo que eles produziam. Era o fruto do trabalho do campo, da produção das suas fazendas. Agora, hoje, o fruto do nosso trabalho é aquilo que exercemos como função lá onde nós pagamos 8 horas de trabalho, onde você recebe no final do mês a recompensa do seu trabalho. E aí você entrega ao Senhor, porque ninguém mais entra aqui na igreja com um boi, não é? Com um cordeiro, com um pássaro, com uma cabra. Ninguém mais faz isso, não é? Então, é o fruto do seu trabalho. Então, você já pensou aí, você já sabe do que eu estou falando, não é? Continuando aqui, porque eu já estou finalizando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, o povo tinha que ser fiel, trazendo a sua primícia, o dízimo, não é? Que no hebraico significa 10ª parte, além daquilo que eles levantavam como propósito para ajudar a casa do Senhor, que era a oferta alçada, que era para ajudar no mantimento de todos os necessitados que precisavam, e eles tinham que trazer isso para a casa do tesouro. Interessante é que nos chama a atenção aqui o nome Casa do Tesouro. Isso foi instituído na época de Ezequias, o rei Ezequias. Por quê? Porque lá ele regulou a turma que cuidavam da adoração e do templo, que eram os levitas e os sacerdotes. Ele fala no sentido de regular, trazer ordem para o templo. Então, esse período que ele instituiu a ordem dos levitas e dos sacerdotes, né, onde ele restaurou a parte da adoração ao Senhor, eles reservavam uma parte do templo, que eles ali estocavam o mantimento, o dízimo entregue no templo. Então, se chamavam de câmaras, entendeu? E olha que eles traziam em abundância, em fartura. Era onde Deus aplicava a lei da semeadura, que quando eles semeavam nas câmaras, nessa parte do templo, reservada, que era chamada Casa do Tesouro, a Bíblia fala que Deus prosperava a nação. Então, olha só, a coisa era levada a sério. Se você for comigo lá em 2 Crônicas, no capítulo 31, versículo de número 11. Depois, se você ler o capítulo 31 todo, você vai ver toda essa história que eu acabei de falar agora. Então, versículo 11, capítulo 31, 2 Crônicas, versículo 11. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor. Se lembra lá a casa do tesouro que Malaquias falou? Era isso aqui. Entendeu? O contexto referencial de Malaquias, nas palavras dele lá, nos traz aqui câmaras na casa do Senhor. Então era um espaço reservado onde era guardado justamente ali as primícias. Entendeu? Então, se guardassem ali as primícias e as ofertas alçadas, teria suprimento para todo o trabalho da casa do Senhor. Mas imagina, se Israel defraudasse isso, haveria necessidade no templo para aqueles que trabalhavam. Então, olha só, se eu tenho na casa do Senhor, é para honrar aqueles que trabalham na casa do Senhor, mas não é para desonrar os que trabalham na casa do Senhor. Se lembra que Paulo falou assim, que o obreiro é digno do seu salário.
O que ele está falando é que todo o obreiro fiel que trabalha na casa do Senhor, ele tem que ser honrado. Estou falando aqui só obreiro não, mas naqueles que propuseram integralmente ser disponível na casa do Senhor. Então a própria casa do Senhor tem que honrar esses. Não podem desprezar. Entendeu? Então, não é assim, um abismo chama outro abismo, mas todo mundo olha isso no mau sentido. Mas não, porque se o povo for fiel a Deus, o sacerdote e o levita também tem que ser fiel a Deus, em honrar aqueles que estão disponíveis ao templo e à casa do Senhor. Então, amados, Deus queria que todos fossem fiéis, não só o povo, mas os sacerdotes, os levitas, os que trabalhavam no templo do Senhor. Veja comigo aqui. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. Você lembra que eu falei para vocês, Levítico 27:32? Que o dízimo seria o quê? Santo ao Senhor. Então, aquilo que colocavam na câmara, aquilo que colocavam na casa do Senhor, do tesouro, era santo. Não poderia ser tocado. E isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral. Era o chefe, que foi posto por Ezequias. E Simei e seu irmão, o segundo. Aí você vai ver todo esse contexto falando de fidelidade, que todos estavam fazendo aquilo que o rei Ezequias mandou, que ele tinha feito a restauração da adoração no templo. Amém? Voltando lá para Malaquias, que eu vou fechar agora todo o nosso estudo, não é? Pastor, meu Deus do céu, que... Fechando aqui, aí sim, o povo teria direito de botar até Deus em prova. Teria capacidade de colocar Deus em prova, não é? Porque, amados, a pessoa que é fiel a Deus, que não toca naquilo que é consagrado do Senhor, pode se chegar diante de Deus fazendo prova dele. Tem moral em fazer isso, não é? Como a gente vai chegar diante de Deus se a gente não está praticando as coisas de Deus? Vai comigo aqui. Versículo de número 10. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha só, hein? E depois fazei o quê? Prova de mim. Fazer prova do Senhor. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Se lembra aquilo que nós falamos em Gálatas capítulo 6, versículo 7? Não erreis, mas tudo que o homem semear, que o homem plantar, ele vai colher. Então, pela atitude do homem, ele causaria em Deus o quê? Uma reação de repreender o devorador. Por causa da fidelidade. Está vendo como é o preço da fidelidade? A fidelidade a Deus te colocar em patamares altos. Vai colocar você em patamares altos. Então, você terá respeito, você terá autoridade de chegar e provar a Deus. Ele vai abrir a janela dos céus, ele vai te abençoar e ele vai repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, é interessante isso aqui nos leva a algo que foi proferido lá em Deuteronômio capítulo 28 por Moisés. Por quê? Moisés sobe ao monte Gerizim e de lá ele profere as bênçãos do Senhor para Israel. E por causa dessas bênçãos,
nós colheremos através das nossas atitudes aquilo que é bênção ou maldição. Coisa interessante, porque, amados, se a gente se aprofundar mais um pouco aqui, a gente vai ver a real situação do que Deus está falando através da boca do profeta Malaquias. Em que sentido? Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Que devorador é esse, pastor? Que muitas igrejas às vezes falam aí que é o demônio. Olha, se vocês não entregarem lá o seu dízimo, a oferta, o demônio vai acabar com a sua vida financeira. Não era isso, não. Não era isso que Deus estava falando, não. Deus estava falando aquilo que consumia o fruto da terra, que era o que? Era o gafanhoto, o cortador, a locusta, era as pragas daquela época, que Deus permitia devorar quando Israel agia de infidelidade com Deus. Aí fica hoje, não é? Agora, na pós-modernidade, as igrejas evangélicas distorcendo isso. O demônio vai tocar em você, o demônio vai acabar com a sua vida financeira. É tudo balela. Amados, isso se fala a respeito dos agentes de justiça que eram permitidos da parte de Deus por causa da infidelidade de Israel. Então, não era por causa de Deus, era por causa de Israel. Veja comigo, e aí eu fecho também, essa parte é bom a gente entender isso, porque depois se alguém ficar te ameaçando aí fora, que você não vai prosperar, que você não vai fazer isso, primeiramente, nós aprendemos na terça-feira passada e na parte de hoje, que nós nos se achegaremos a Deus através do nosso coração e do nosso arrependimento. Porque se não houver isso, não haverá prosperidade da parte de Deus. Mas colheremos a maldição que nós plantaremos. Veja comigo lá em Deuteronômio 28. Vamos lá. Deuteronômio 28. Por quê? Porque quando Malaquias vai encerrar o livro dele, no capítulo 4, ele vai falar, olha, vocês não devam esquecer da lei de Moisés. Quer dizer, é o que nós vamos analisar agora, Deuteronômio 28. Vamos lá. Versículo de número 38. Lançarás muita semente no campo, porém colherás o quê? Pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Você está vendo aqui o devorador? O que o gafanhoto vai ser contra a lavoura de Israel? O devorador, vai devorar tudo. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Versículo 42. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. Por que Moisés está falando isso? Depois da pessoa ouvir a voz de Deus, ouvir os mandamentos, guardar em seu coração e não praticar, ser rebeldes ao mandamento do Senhor, aí ele diz que a maldição alcançará a pessoa que não cumprir a sua palavra, a palavra de Deus. Volta comigo no versículo 1, Deuteronômio 28. Agora será o contrário, se a pessoa ouvir e obedecer, aí sim colherá e comerá o bem dessa terra. Versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu
te ordeno hoje. Olha como que essa palavra é atual, né? É como que se Deus estivesse falando conosco agora. Agora. Hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus está falando com quem aqui? Com Israel. Eu vou exaltar se vocês ouvirem e guardarem e obedecerem os meus mandamentos. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, automaticamente, se a pessoa é fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas a Deus, nas primícias, automaticamente as bênçãos virão atrás da pessoa. Meu irmão, aonde você pôr as mãos, Deus vai abençoar, vai prosperar, Deus vai te exaltar sobre essa terra, Deus não vai deixar você ser confundido, envergonhado, quando ouvires a voz do teu Deus. Então, aqui nessa primeira parte, o capítulo 28, é as bênçãos, as consequências das bênçãos. Na segunda parte é o castigo, é a maldição se manifestando. Mas isso é o que? É uma questão de obediência. É o que Deus está pedindo. Fechando esse livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 2, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Você está vendo? O que Deus fez com Israel aqui no profeta Malaquias. Primeiro, me respeitem, me honra como eu tenho que ser honrado, não me roubem mais. Eu estou mostrando aonde vocês estão me roubando, no dízimo e na oferta alçada, nas coisas consagradas ao Senhor. Sejam fiéis, praticam a fidelidade, que vocês serão chamados de bem-aventurados. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor. Aí Deus fala, vocês estão se perdendo, não estão prosperando por causa da vaidade do coração de vocês e do orgulho de vocês, sendo pessoas irônicas, dissimuladas, mas diante disso tudo, se vocês obedecerem a minha voz através das leis que eu dei a Moisés, eu farei a diferença. E eu fecho aqui, eu peço que você fique de pé, por favor. Então vereis outra vez a diferença. Por que então vereis outra vez a diferença? Porque Deus já tinha feito a diferença em Israel. Numa outra ocasião, eles estavam desfrutando da bênção do Senhor. E se eles voltarem a obedecerem à voz de Deus, desfrutarão da diferença do Senhor. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, eu farei a diferença, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, no capítulo 4, fechando aqui Malaquias, fala acerca da volta de Cristo, o anúncio do Messias, Malaquias preparando aqui o caminho para o que virá, não é? 400 anos depois, que Deus ficará em silêncio e levantará o profeta chamado João Batista, anunciando o arrependimento, anunciando ali o batismo nas águas. Então, o que João Batista vai fazer? Quando ele falava, arrependam-se, voltem-se para o Senhor. Era sinal de que Israel não se arrependeu e não voltou para os caminhos do Senhor. E João Batista vem severamente pregando o reino dos céus, tanto que a gente conhece o perfil de João Batista, que ele era um homem duro, severo em suas palavras, ao ponto de falar, hipócritas,
falando com os sacerdotes e os sumos sacerdotes, pregando contra eles: vocês estão desviando a nação de Israel, e não será diferente na volta do Messias, que ele desviará o povo. Na volta do Messias, ele pregará contra os falsos profetas, aqueles que não estão pregando mais a palavra de Deus nos nossos dias atuais. Amém? Amados, fica aqui essa mensagem do livro do profeta Malaquias, entendendo aquilo que ele trouxe como advertência, porque nós, amados, vamos passar para uma nova fase com Deus. A fase é onde que o Messias voltará agora na sua segunda vinda, e ele fará a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Amém? Então nós seremos aquele que serviremos a Deus de todo o nosso coração, porque na hora do arrebatamento nós vamos subir como pessoas fiéis diante do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Abre o seu coração agora. Vamos fazer como na primeira vez que Israel se arrependia e voltava para o Senhor, e a mão forte do Senhor ali abençoava Israel. E não será diferente com nós, com cada um de nós. Então por isso que abra o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Permita que Deus entre no seu coração agora. Vamos permitir que Ele entre no nosso coração e ali faça mudar atitudes, faça mudar pensamentos que estão contrários à sua palavra. Feche os seus olhos. Fale com Deus aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu peço por cada vida, por cada alma que aqui está. Eu peço a Ti, Senhor, que essa advertência que Malaquias trouxe, não só para os sacerdotes, os levitas, os profetas, mas por cada pessoa que ali fazia parte da história de Israel, que isso sirva como um exemplo para cada um de nós, Senhor. Que sirva como um exemplo para que nós também venhamos a nos consertar, colocar nossa vida diante do Senhor, as nossas atitudes, as nossas palavras, nossos pensamentos. Meu Deus, o Senhor não resiste a um coração contrito, um coração puro, um coração fiel. Meu Deus, faça uma limpeza ao nosso coração, porque nós não queremos ficar, meu Deus, aqui nessa terra para contar história quando o Senhor voltar, mas queremos subir triunfantes juntamente com o Senhor para viver ali a segunda vinda com Cristo, para viver a glória que Cristo irá se manifestar. Meu Deus, abençoe de uma forma sobrenatural. Que toda vez que nós pecarmos, não sentimos vergonha de nos arrepender, de pedir perdão ao Senhor, porque o Senhor veio para buscar os pecadores e não para buscar os santos, porque não existe santo nessa terra, mas sim pecadores arrependidos. Queremos nos arrepender a cada dia nos humilhar, a cada dia entrar no nosso quarto, entrar na intimidade com o Senhor e falar contigo no profundo, falar contigo na intimidade. O Senhor nos entende, o Senhor é aquele que vasculha o coração do homem, ali faça a análise e vê que verdadeiramente, se houver arrependimento, o Senhor vem, cura as enfermidades,
o Senhor perdoa, o Senhor, meu Deus, fará com que essa pessoa seja grande nessa terra. Aceitará os sacrifícios, aceitará os louvores dos lábios e do coração. Meu Deus, muito obrigado. Que a advertência vem como um pai corrigir um filho, que vem como o Senhor corrigir aqueles que ama. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.